Olá, a paz. Todos nós já passamos por processos de tentação e já passamos até por queda. Queda diante de uma tentação. O que está por trás da a trama da queda? Para isso é importante nós irmos direto na Bíblia Sagrada para vermos esta trama desde lá do início, quando tudo começou. A primeira queda humana. Eu quero convidar você, então, a comigo refletir sobre Gênesis 3, do 1 ao 8, com o tema A Trama da Queda. Vamos lá? Bem, nós vamos ler aqui Gênesis 3, do 1 ao 8, na Bíblia A Mensagem, que é a Bíblia que eu estou mais utilizando para essa reflexão do princípio ao fim, começando aqui em Gênesis. Gênesis 3, do 1 ao 8, na Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson, diz assim: a serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não coma daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus, conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade, descobriram que estavam nus. Então costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Veja que interessante. Esse texto aqui, ele mostra toda a trama para a queda. Todo o passo a passo. E nós temos que pensar que Satanás, ele pode até mudar o rótulo, a embalagem, mas o conteúdo sempre é o mesmo. Ele sempre faz a mesma trama. E nós temos que aprender, através de Adão e Eva, a como não cair novamente nessa trama. É óbvio que não estou falando aqui que nós vamos ser perfeitos, nunca cairemos, mas que evitemos essas quedas constantes. O texto começa aqui, no verso 1, falando sobre a capacidade de convencimento da serpente, que era aqui a representante de Satanás. Era a mais inteligente de todos os animais que estavam ali no Éden. Então, nós não sabemos como que era realmente essa serpente ali no Éden. A gente não sabe se ela já falava antes ou não falava, e por isso Eva ficou surpresa. Nós não sabemos se andava, se voava, aliás, se andava, né? Se andava ou voava, nós não sabemos se tinha asas. A gente só sabe que não rastejava. Mas aqui diz que ela era a mais astuta de todos os animais ou as alimárias que estavam ali no Éden, que Deus havia criado. De alguma forma, a serpente era encantadora. Deus fez como um ser encantador. Veja que uma das tramas de Satanás é usar aquilo que é encantador para nos tentar. E ela usa esse animal. Satanás sempre vai usar agentes encantadores. Não venhamos pensar que ele vai usar a coisa assustadora, a coisa que não encanta. Ele usa aquilo que encanta.
Então, fala aqui que ele usa esse agente encantador que fala para a mulher: peraí, será que eu entendi direito? Deus falou para vocês não comerem de árvore alguma do jardim? Olha a distorção da palavra de Deus. Faz parte da trama de Satanás distorcer a palavra de Deus, forçar a palavra de Deus a dizer o que a palavra de Deus não está dizendo. Então, a primeira coisa da trama é usar agentes encantadores. Segundo aspecto dessa trama é distorcer a palavra de Deus, forçar a palavra de Deus. E aqui ainda coloca a Deus como mal. Veja que faz parte da trama fazer com que olhemos para Deus e pensemos: que Deus mal? Quer dizer que eu não posso mais tirar proveito do mundo, não posso mais tirar proveito das coisas boas deste mundo? É o que Satanás tenta colocar na nossa mente. Qual é a resposta da mulher neste diálogo com esse agente tentador, a serpente? Ela fala: não, calma, vamos resolver aqui as coisas. Que é a contra-argumentação. É muito parecido quando nós estamos tentando contra-argumentar com a tentação, não é? Quando vem na nossa mente, no nosso coração. É claro que não, nós temos permissão, está aqui dos versos 2 ao 3 isso, de comer tudo. Deus falou: comam de todas as árvores. Só com relação a essa árvore aí, ó, que está no meio do jardim. Veja, olha a trama. Dessa árvore aí, Deus falou para não comer e nem tocar. Veja que no meio da trama, nós vamos até aumentando o que Deus disse também. Nós tentamos criar todo um processo legalista para que não venhamos a cair na tentação. E Deus não cria legalismo para não cairmos no pecado. Não é o legalismo. Deus cria a lei, Deus cria a regra. Mas veja que Eva aqui, ela já aumenta a regra. Ela fala: Deus falou para não comer e nem tocar. Se nós olharmos lá depois, no capítulo 2, quando Deus fala sobre a árvore que está no meio do jardim, Deus não fala para não tocar, porque o homem tinha que regar todo o Éden. O homem tinha que passar por aquela árvore, às vezes encostar nela, passar por ela. Mas a mulher, ela criou toda essa legalidade, esse legalismo, não é? A mulher aqui representando nós, a humanidade, tá? Não é o gênero feminino que faz isso. Tem gente que tenta culpar a mulher, como se as mulheres caem na tentação, homens caem, mulheres caem, porque o homem foi tão decadente que depois aceitou também. Mas veja o que ela fala: não pode nem tocar, não pode comer, não pode nem olhar. E às vezes a gente acha que criando um monte de legalismos, um monte de pode, não pode, vai nos apartar de cair de tentações. Não é no legalismo, é na obediência, no amor, é seguindo aquilo que realmente Deus está ordenando na sua palavra. Veja como que é a trama. E nós vamos criando, ao invés de nos conscientizar, buscar ajuda. Quem sabe se ela tivesse buscado ajuda ali: Adão, estou passando por ali, tem um ser muito belo que está falando comigo. Não, a gente cria legalidade, legalismos, aliás, para que nós não caiamos, ao invés de pedir ajuda. Então aqui ela fala: não, Deus falou para não comer e nem tocar, porque se a gente fizer isso, nós vamos morrer. Ela aumenta, cria um legalismo, e esse legalismo está no meio de um monte de verdades, do que Deus realmente tinha colocado como limites. O que acontece depois? Dos versos 4 e 5, aí vem a serpente, a representante ali de Satanás. Ó. A serpente vai lá para a mulher e já desmente Deus. Ela já fala: não, vocês não vão morrer. Morrer não. Quem sabe alejar, entristecer. Não é morrer. Talvez pare de cantar no louvor. Talvez pare, assim, não é mais aquela pregação. Talvez não vai ser a mesma, mas morrer, não. É que, na verdade, olha a explicação da serpente. No momento que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão perceber a realidade. Aí vocês vão enxergar que o mundo é melhor do que vocês imaginam, porque vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer todas as coisas. Conhecimento do bem, do mal, da esquerda, da direita, de cima, embaixo, do bom, do ruim.
Vocês vão ser grandes conhecedores. Veja que agora ele está aqui tentando mostrar-se como uma pessoa que sabe interpretar Deus. E ele coloca até uma certa rivalidade nossa com Deus. Ele fala, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem disso, vocês vão ser como ele. É como se ele estivesse falando, Deus está morrendo de inveja. Deus, na verdade, não quer que vocês tenham conhecimento de todas as coisas. Deus é um Deus quadradão, querendo fechar vocês ali num ambiente tão fechadinho, tão encaixotado, que vocês não conseguem viver. Deus tem medo de vocês serem felizes. Deus tem medo de você tomar a posição dele. E veja que Satanás, na verdade, estava ali referindo-se eu já tomei, já tomei não, já tentei pensar, já pensei, tentei, né? Mas graças a Deus ele não chegou nem lá. Isso aí nós vamos discutir mais para frente. E agora ele está com medo, ele morre de medo de perder o trono. Deus morre de medo de você descobrir as coisas boas desse mundo. Olha a trama da tentação. Ele fala, não, na verdade, você vivendo esses benefícios, aí você vai ser uma pessoa feliz, completa, conhecendo bem, mal, norte, sul, leste, oeste. Olha que coisas maravilhosas. São prazeres incontáveis que você vai sentir. Olha a mentira da trama do pecado, da queda, da tentação. O que a mulher faz? A mulher olha, mas esse olhar não era qualquer olhar, era um olhar um pouco mais desejoso, aquele que Jesus disse, né? Na lei está escrito, não adulterarás, porém, somente olhar para uma mulher já cometeu adultério. Não é só um olhar, é o olhar desejoso, o olhar que maquina, que projeta assumir, tomar posse daquele pecado. É aquele olhar não só demorado, mas aprofundado. Então a mulher olha para aquela árvore com um olhar diferente, porque veja que o texto fala, ela percebeu que era um fruto apetitoso para a carne, para a carnalidade dela. Ela pensou então aqui na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, come daquele fruto errado, e o pior, ainda espalha o pecado levando para o marido. Mas ele também tem culpa nisso, porque ele vai lá e come, ele não ajuda a mulher a sair dessa situação. Veja que aqui nós entendemos na trama do pecado que nós olhamos, desejamos algo, é um olhar diferenciado. É um olhar onde projeta e faz aquele famoso levantada de olhos e eu fazendo, eu sentindo tudo isso. E vai lá e envolve ainda outras pessoas no pecado. O pecado normalmente envolve mais pessoas. O pecado normalmente prejudica pessoas. A queda prejudica muitas pessoas. É muito interessante que aqui o que ela pensou, quem sabe foi até nessa frase, ser como Deus. E isso foi muito desejoso para ela. E ela leva para o marido. E quem sabe ela fala a mesma coisa, fala, olha, eu descobri que se comer disso aqui. E tem um comentário do Eugene Peterson aqui, sobre essa parte, que eu gostaria de ler para você. Ele fala assim, algo curioso nos acontece quando sentimos o gosto de Deus. Aconteceu no Éden e continua acontecendo. A experiência de Deus, o êxtase, a plenitude dessa experiência é acompanhada pela tentação de reproduzir a mesma experiência como se ela fosse Deus. A gente troca a experiência gostosa, a experiência religiosa, espiritual, como se essa experiência quisesse. Então a gente vive como povo da experiência ao invés do povo da palavra. E a gente diviniza a nossa experiência, principalmente a nossa experiência espiritual ou espiritualista, eu posso dizer. A gente diviniza a experiência e coloca ela na frente do Deus que é o maior fonte de adoração. A gente acha que o êxtase da adoração que é nossa divindade. É isso que o Eugene está falando aqui. O gosto por Deus é substituído por um desejo grandioso de ser Deus. Abandonamos a presença pessoal de Deus e a trocamos pela serpente impessoal. Fugimos da face resplandecente de Deus para ir a um mundo rastejante de religião,
que nos permite manipular as pessoas e adquirir atributos divinos para nós mesmos, sermos iguais a Deus. Também produzimos êxtases. No momento que começamos a cultivar a possibilidade de adquirir esse tipo de poder e glória pessoal, fugiremos da presença de Deus e buscaremos um lugar no qual tenhamos mais destaque e cada vez mais poder. Foi o que aconteceu após a queda de Adão e Eva. É isso também que acontece conosco depois da nossa queda. Quando nos vemos, tal como o primeiro casal, vivendo longe da presença de Deus. Então, a tentação que eu estou falando aqui, ela não resume-se apenas em tentações sexuais, tentações financeiras. Aqui também tem a tentação eclesiástica, a tentação dos dons, do cargo, do ministério. Aquilo que vai nos colocar numa posição privilegiada e que preenche o nosso ego mais do que a presença e obediência. Presença de Deus e obediência à palavra de Deus. Foi isso que Eva fez, foi isso que Adão fez. E normalmente esses tipos de pecados abrangem outras pessoas também. Veja que o texto fala no verso 7 que na mesma hora os dois de fato perceberam qual era a realidade que Satanás tinha falado lá. Vocês vão perceber a realidade. Qual era a realidade? Realmente, vocês vão conhecer o bem e o mal. O bem vocês já vivem. O mal, com suas consequências, pelo menos esse mal aí da desobediência, vocês ainda não vivem na experiência prática. Agora vocês estão vendo a realidade, vocês estão nus diante de Deus, nus diante uns dos outros. Quando a gente tenta ser Deus, com D minúsculo, na verdade a gente descobre o tanto que nós somos nus diante de Deus, diante das outras pessoas. Ainda que pensemos ser de ferro, como disse Spurgeon, não nos esqueçamos que o ferro enferruja. Eles perceberam a realidade, estavam nus. Sabe o que eles fizeram? Fizeram roupas provisórias com folhas de figueira. A nossa maneira humana, temporal de tentar fugir da culpa do pecado. Com muita atividade, com mais cargos, com mais funções. Talvez com atitudes que pareçam atitudes caridosas. E isso vai substituindo, na verdade, a essência, que é a motivação que me leva a fazer as coisas. Qual é a motivação que nos leva a fazer as coisas? É fugir do quê? De que erro que nós cometemos? E o verso 8 termina falando que quando eles escutaram o som do Eterno, a voz de Deus, ali na viração do dia, naquela brisa suave da tarde, sabe o que eles fizeram? Se esconderam entre as árvores. Se esconderam de Deus porque não queriam se encontrar com Deus. Porque eles se encontraram consigo mesmos. Acharam que eles supririam, eles próprios, as necessidades, as maiores necessidades deles. Essa é a trama da queda. É tentar tirar Deus da jogada e colocar o nosso ego no pódio. É tentar fazer com que nossas escolhas pareçam ser melhores do que as escolhas de Deus para as nossas vidas. Vamos fazer o contrário. Não vamos nos esconder entre as árvores, não. Independente do que estejamos vivendo, sofrendo, seja mentalmente, seja com palavras, seja com atitudes, vamos correr para a presença de Deus. E se você ainda estiver no processo da trama da tentação, dá tempo ainda, não coma desse fruto, não. Vamos pensar nisso, nesse processo da trama. Não vamos nos divinizar e nem aceitar divinizar ninguém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.